Fala rapaziada, aqui é o Cesário e nesse vídeo eu quero mostrar pra você por que eu friso tanto a importância de fazer exercícios para ser aprovado no concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. O conteúdo do concurso é muito extenso e se você não fizer exercícios, você não vai gravar na memória de longo prazo tudo que você precisa, todos aqueles detalhes, todas aquelas nuances que você precisa lembrar na hora da prova. Bom, para quem não me conhece, eu sou formado na EFUN. Formei em 4º lugar do curso de máquinas. Por que eu escolhi máquinas? Porque eu sou um cara de exatas. Eu sou uma pessoa que tem um perfil um pouquinho mais analítico. E o que isso me permitiu? A minha colocação na formação permitiu que eu fizesse o meu estágio, que na Marinha Mercante se chama praticagem, permitiu que eu fizesse a minha praticagem numa das maiores empresas offshore do mundo inteiro. Ah, Cesário, qual o nome dessa empresa? Eu não vou entrar em detalhes, como eu vou expor um pouquinho do funcionamento interno da empresa, então eu prefiro não entrar nesses detalhes. Mas enfim, e convivendo ali no dia a dia da empresa, por que eu tô contando todas as histórias? Ah, Cesário, tá contando aí que formou em 4º lugar, que praticou numa das melhores empresas do mundo, por que você está contando isso tudo? Porque isso me permitiu conviver com alguns dos melhores profissionais que tem no mundo offshore. E, trabalhando naquela empresa, eu pude perceber por que aqueles caras, principalmente alguns dos gringos que eu trabalhei, por que aqueles caras eram tão diferenciados. Bom, a metodologia de ensino da empresa para o estagiário é uma chamada WBL. Só você jogar no Google, WBL. É o Work Based Learning. E o que isso significa? Aprender na prática. Como assim, Cesário? Na praticagem, no nosso estágio, nós tínhamos algumas instruções na praça de máquinas mesmo, o chefe de máquinas, ou eventualmente algum oficial de máquinas, colocava ali um quadro negro mesmo, e escrevia ali algumas coisas, algumas orientações, e às vezes dava uma aula mesmo. Só que o principal do que você aprendia era na prática. Manual e prática. Manual e prática. Manual e prática. E o que isso tudo tem a ver? Você está contando a história lá no meio do mar, lá no offshore. O que isso tem a ver comigo, que quero ser aprovado na Polícia Federal, quero ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal? O que isso tem a ver comigo, Cesário? Qual é a única oportunidade que o candidato tem de praticar o que ele está aprendendo? Bom, porque o candidato, ele não vai, pelo menos teoricamente, ele não vai pegar uma viatura, vai sair por aí trabalhando e botando o direito em prática. Ele não vai fazer isso. Então, a oportunidade que ele tem é simular uma situação de aplicabilidade daquilo que ele viu na teoria. E como ele pode simular essa situação? Fazendo exercícios. Muitas das questões são contextualizadas. Ah, Joãozinho atirou em Maria e aí fugiu. Aí vai perguntar lá uma série de coisas, ou vai colocar questões como verdadeiro ou falsa. E ali, lendo aquilo ali concentrado, tentando entender a engenharia por trás da resolução daquela questão, você meio que vivencia aquela situação e isso faz com que o seu cérebro leve aquele conteúdo no longo prazo. Porque algumas questões até, elas mexem com o seu emocional. Ah, Cesário, como assim? Eu não tô lendo um romance, tô estudando para um concurso. Sim, mas quando você erra uma questão porque você caiu numa pegadinha boba, você fica bolado. Você fica bolado. E ao errar uma questão e ficar bolado porque errou, você nunca mais esquece aquele conteúdo. Ou pelo menos não esquece aquela pegadinha. Ou pelo menos você não deveria esquecer, né? Tendo em vista que é muito importante para o seu concurso. Então você automaticamente, o seu próprio posicionamento na hora de estudar, quando você transpira, você fica nervoso, você está levando aquilo ali muito a sério, você já está enviando, o seu corpo está enviando mensagens para o seu cérebro de que aquele conteúdo é importante. Então, assim, essa metodologia da empresa, para mim, era simplesmente genial e por ter vivido daquela forma, naquele barco tanto tempo, eu trouxe isso para minha vida. Hoje, se eu paro para estudar, se eu tenho que fazer qualquer coisa, vou estudar para um concurso ou vou estudar alguma coisa para meu desenvolvimento pessoal, para mim não serve se eu não conseguir colocar aquilo em prática. Se eu tô lendo um livro pro meu desenvolvimento e eu vejo que determinado assunto, sei lá, eu não consigo colocar em prática, eu meio que faço aquela leitura um pouquinho mais rápida, aquela leitura dinâmica, até eu chegar em algum ponto que eu possa colocar em prática. Porque para mim não adianta você estudar, ler e não colocar aquilo em prática. E a oportunidade que o candidato tem de colocar qualquer assunto, de qualquer tema em prática, é realizando
muitas questões, realizando diversas questões. Ler as resoluções também te ajuda. Por quê? Porque é meio que você assistindo o professor vivenciar aquela situação. E tem aquela máxima, né, que diz que sabedoria é aprender com os erros dos outros, aprender com o comportamento dos outros. Então, vale muito a pena também você ler muitas resoluções. Você entende como o seu professor do seu cursinho, como que ele raciocina, como que ele pensa por trás para resolver aquele tipo de situação. Assim como quando eu era estagiário, eu assistindo os oficiais de máquinas, né, fazendo as manutenções no navio, fazendo as manutenções nos equipamentos, nos purificadores de óleo, nos motores de diesel, nos geradores de alta tensão, vendo toda aquela dinâmica de manutenção, eu compreendia melhor o que estava escrito no manual. Até porque o manual, muitos dos manuais eram muito antigos. Assim como tinha tecnologia de ponta no navio, coisa que era inédita, também tinha tecnologia que existe, o motor a diesel, ele existe há anos, há décadas. Então, às vezes tinha uma literatura um pouco difícil, porque o autor do manual partia do pressuposto que todo mundo já sabia aquilo que ele estava falando. E você, estagiário de primeira viagem, ficava ali meio perdido, ficava vendido. Caraca, o que ele quis dizer aqui? Do nada ele já aprofundou pra caramba. Só que quando você vai literalmente para a parte prática, aí você compreende melhor e retém aquilo ali no longo prazo. Eu espero que esse vídeo contribua para a sua aprovação. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu quero contribuir, quero ajudar. Os vídeos eu faço baseado na maioria das perguntas que eu recebo aqui e no meu Instagram, @carreiristapolicial, é o mesmo nome aqui do canal, beleza? Tamo junto e vamos pra cima.